o que propuseram os avatares da humanidade, as escolas de mistérios, as tradições espirituais, algumas correntes filosóficas e abordagens psicológicas poderiam ser sintetizadas em uma diminuta frase proferida pelo apóstolo Paulo, quando diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o autoconhecimento que nos leva da animalidade à divindade, da instintualidade à espiritualidade, dos planos inferiores a planos superiores. Em outras palavras, é o autoconhecimento que se encontra nos bastidores do palco do plano evolutivo. Interessante é que várias ciências vêm tentando responder a uma simples pergunta: o que é o homem? Os materialistas, analisando do macro ao micro, chegaram até o átomo e concluíram que tudo é matéria. Dentro desta perspectiva, o homem está limitado a interações químicas, físicas e biológicas. Até a sua instância psíquica, dentro de uma visão materialista, se reduz às interações celulares e às sinapses neurais. Porém, com o advento da física quântica, as bases do materialismo se ruíram, pois compreendeu-se que além do átomo existem os prótons, nêutrons, elétrons. Existem estruturas subatômicas cujo âmago é energia. O que se chamava de matéria anteriormente nada mais é que energia condensada. Nas palavras de Roden, com o advento da física quântica, os materialistas ficaram sem matéria. Porém, o que eu quero salientar é que os materialistas restringiam um homem à sua constituição física, sendo a morte a sua finitude, a morte representando a sua perecibilidade. Já a tradição judaico-cristã e algumas tradições monoteístas concebiam o homem possuindo uma dupla instância, uma material e outra imaterial, uma corpórea e a outra extracorpórea, uma física e outra espiritual. Conforme o texto hebraístico diz, formou, pois, o eterno homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego de vida, e este tornou-se alma vivente. O homem possui uma dimensão terrena e outra espiritual. Com a física, ele se prende à terra, com sua instância espiritual, ele toca as estrelas. Porém, algumas tradições divergem nesta perspectiva e afirmam que o homem não possui apenas duas, mas três naturezas.
ele possui um corpo, uma alma e um espírito. Ele tem o Adamar, a terra, o Nepesh, a alma, e o Ruach, o espírito. Os filósofos gregos, sobretudo os platônicos, também tinham esta perspectiva. Entendiam que existia o soma, o corpo, a psique, a alma, e o pneuma, o espírito. Corpus, ânima e ânimos. O corpo, sendo a sede dos sentidos, a alma, sede das emoções, e o espírito, sede da consciência. Interessante é que alguns segmentos da espiritualidade do Oriente concebem o homem não possuindo apenas uma natureza, ou duas, ou três, mas 7 instâncias, ou em outras palavras, 7 corpos. Aqueles que mergulharam nas sutilezas e nas profundezas do ser chegaram a esta conclusão. E eles afirmam que o homem possui um corpo físico, um corpo etéreo, um corpo astral, um corpo mental, um corpo espiritual, um corpo cósmico e um corpo nirvânico. As nomenclaturas podem ser distintas dependendo da tradição que a aborda, porém, o mapa anatômico é o mesmo. O corpo físico, possuindo janelas, ou em outras palavras, 5 sentidos. O corpo etéreo, sendo uma correspondência sutil, mas fidedigna deste corpo físico. É por isso que quando uma pessoa num acidente amputa um membro, alguns alegam ainda sentir dor ou cócegas neste membro perdido, pois o corpo etéreo é uma correspondência fidedigna a este corpo físico. Cada órgão, cada célula possui uma correspondência no corpo etéreo. O corpo etéreo é trabalhado na hipnose e este corpo é extremamente sugestionável. É no corpo etéreo que nasce a maioria das enfermidades que irão se somatizar no corpo físico. Recentemente, eu conversando com um amigo acerca de uma pessoa que está em estado terminal de câncer e que se recusa a tratamento, ele me falou algo significativo. Para algumas pessoas, o único remédio é a morte, pois elas não estão enfermas no corpo físico, e sim no corpo etéreo. É muito interessante analisarmos esta sutileza. Além deste corpo meramente físico, existe uma instância mais elevada. Segundo o livro tibetano dos mortos, Bardo Thodol, o corpo etéreo ainda sobrevive por 13 dias após a morte. Porém, para além do corpo etéreo, existe o corpo astral. É no corpo astral que ficam localizados os chakras, esses núcleos energéticos por onde ascende a energia kundalínica. E segundo esta anatomia mística, o homem possui 7 chakras. O primeiro, na base da coluna, conhecido como Muladhara, o chakra básico. O outro é o chakra sexual. O terceiro é o plexo solar, localizado na altura do umbigo.
ele possui o chakra cardíaco, o chakra laríngeo, o Ajna chakra ou o terceiro olho e o Sahasrara, o lótus dourado de 1000 pétalas. Não irei descrever minuciosamente esses chakras, pois será tema de uma próxima reflexão, mas é necessário compreendermos que no corpo astral esses núcleos energéticos se encontram. Para além do astral, nós temos o corpo mental, que seria o cume, o zenite ou o florescimento da humanidade. Pois, transcendendo-se o quarto, o homem experiencia o além-homem, o que significa superar a humanidade. Porém, o quarto é uma instância interessantíssima, pois aqueles que atingem este quarto corpo se tornam os grandes gênios da humanidade. Atingindo o seu quarto corpo, nasce um Da Vinci, um Newton, um Einstein, um Nikola Tesla, um Beethoven, um Nietzsche. Uma ínfima parcela de indivíduos alcançam este quarto corpo, por isso esses seres tornam-se altaneiros comparados aos demais. Interessante é que do primeiro ao quarto corpo, o movimento é para dentro, porém, do quarto, do mental para o espiritual, o movimento é para cima. O apóstolo Paulo diz: olhai para o alto. Nas iconografias religiosas, os santos, os místicos, os avatares, sempre são retratados olhando para cima, para o Ajna chakra, para o terceiro olho, para o olho que tudo vê, o olho da consciência. Pois quando se atinge este quinto corpo, o homem comum torna-se um ser incomum. O ordinário converte-se em extraordinário. É no quinto corpo que nascem os rishis, os lohans, os profetas, os mahatmas, as grandes almas, os grandes místicos, pois estes abriram um portal para a extrasensorialidade. Ele está ligado a um plano infinitamente mais elevado. Porém, no quinto corpo, embora seja de grande elevação, ainda existe um centro. Ainda que este centro não seja restrito a um ego precário, mesquinho, superficial, mas ainda existe um ego, um centro. Ainda existe uma instância que precisa ser transcendida. Do movimento do quinto para o sexto, é do ego para o não ego, é do eu para o não eu. É neste momento que a gota cai no oceano e atinge-se o corpo cósmico. Quando se sai do quinto para o sexto, o indivíduo deixa de ser um instrumento e se torna música. Ele deixa de ser a flor e se torna a fragrância. Ele experiencia a não dualidade, a interconectividade de todas as coisas. É no corpo cósmico que ele compreende que o próximo inexiste, pois todas as coisas é uma extensão de si mesmo. Porém, o ápice
ainda não é o sexto, mas o sétimo. É o corpo nirvânico, é o apagar da vela. Quando se atinge esta dimensão, nada mais existe, tudo simplesmente é. Atinge-se o que os gregos chamam de pleroma, a plenitude da divindade. No sétimo corpo, a consciência se budifica, se cristifica. O homem deixa de ser existencial e passa simplesmente a ser. Conforme dito, nada existe, tudo é. A compreensão dessas instâncias, destas camadas, é de extrema relevância, pois, penetrando nestas dimensões, compreendemos que o caminho, o the secret, o segredo deste mistério ascensional é o autoconhecimento, é o autoexame. No Evangelho de Tomé, Jesus proferiu algo extremamente significativo. Aquele que diz que conhece o todo, mas não conhece a si mesmo, a este falta tudo. Sócrates oportunamente disse que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. O autoconhecimento é a escada que nos leva do conhecido para o desconhecido, do material para o imaterial, do caos, do ego inferior ao cosmos, do eu superior. Os livros, embora sejam importantes na caminhada, são mero aperitivos, pois o verdadeiro valor nutricional, o verdadeiro pão vivo, advém do autoconhecimento. A teologia clássica é um mero entretenimento infantil, pois a verdadeira teologia é o autoconhecimento. Como diz Sócrates, conhece-te a ti mesmo, ou melhor, como leu Sócrates no templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. A suprarrealidade não é uma instância extracósmica. O movimento não é para fora, para conhecê-la, mas é para dentro, pois o universo é holográfico. Em tudo está encerrado o todo. Para conhecer estas alturas, se faz necessário conhecer a profundidade. Para se conhecer as instâncias sutis, se faz necessário mergulhar na matéria. Para conhecer o divino, se faz necessário conhecer a si mesmo. Nas palavras de Diderot, aquele que conhece a si mesmo está deveras adiantado no conhecimento do seu próximo. Pois na realidade, como dito anteriormente, o próximo inexiste, tudo é uma extensão de nós mesmos. Conhecendo a mim, compreenderei o outro. E compreendendo o outro, compreenderei o todo. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do seu entendimento e ampliem os horizontes da compreensão. E que as mesmas sejam combustível que te leve a este autoexame, a esta autoanálise, que te levará de uma vida ordinária a uma vivência extraordinária.
Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.